Boa tarde a todos, aos ouvintes aí do 13º Simpósio Brasileiro de Plantas de Farmacognosia. É uma honra para mim estar presidindo essa mesa redonda, professor Irving, da Universidade Regional do Cariri, que vai comentar justamente sobre a família Anonácea, os aspectos botânicos, químicos e farmacológicos. Então, para proferir esta mesa redonda, nós vamos ter a honra da presença da professora Adriana Quintela Lobão. A professora Adriana tem graduação em Ciências Biológicas, doutorado em Diversidade Vegetal, conhecer e conservar da Escola Nacional de Botânica Tropical no Rio de Janeiro. Atualmente é professor associado nível 1 da Universidade Federal Fluminense e curadora do Herbário de Niterói. É credenciado no programa de pós-graduação em Botânica do Museu Nacional e tem experiência na área de botânica, com ênfase em sistemática, biogeografia de fanerógamas, atuando principalmente nos temas anonácea, fitogeografia, guatéria, taxonomia e flora. Logo em seguida, nós vamos ter a presença do professor Emanuel Vilaça Costa. O professor Emanuel é químico de formação, possui doutorado em Química pela Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de química orgânica, com ênfase em química de produtos naturais e ressonância magnética nuclear. Foi professor visitante do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe, do campus São Cristóvão. E professor coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Amazonas, durante a gestão 2017-2019. Foi tesoureiro da Divisão de Produtos Naturais da Sociedade Brasileira de Química, SBQ, durante a gestão de 2018-2020. E, atualmente, o professor ele está vinculado ao Departamento de Química da Universidade Federal do Amazonas, onde é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Amazonas, na atual gestão, com mandato a se encerrar em 2023. Atua principalmente nos temas de fitoquímica, de plantas da flora brasileira, nas relações quimiofenéticas, óleos essenciais, cromatografia, espectroscopia de massa e ressonância magnética nuclear. Possui colaboração com pesquisadores de diversas instituições, a citar, exemplo, a Fiocruz, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, a Universidade Federal de Sergipe, a Univasf, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal do Paraná, entre outros. E, posteriormente, finalizando a apresentação desta mesa redonda, nós teremos o professor Josean Fechini Tavares. O professor Josean, ele é farmacêutico de formação, com doutorado em produtos naturais e sintéticos bioativos pela Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de fitoquímica, atuando principalmente nos temas de extração, isolamento e purificação de metabólitos secundários, uso de ressonância e espectroscopia de massa para identificação e elucidação estrutural de produtos naturais. Atualmente, o professor é associado nível 3 dos Centros de Ciências Biológicas da Saúde, do Departamento de Ciências Farmacêuticas, vinculado à disciplina de métodos espectroscópicos aplicados à análise de fármaco. É orientador de mestrado e doutorado dentro do Programa de Pós-Graduação de Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, nota 6 na CAPES, e exerceu a função de coordenador do referido programa durante o período de 2014 a 2019. O professor também é associado à Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, a ABCF, a Sociedade Brasileira de Química, SBQ, e a Associação dos Usuários de Ressonância Magnética Nuclear, a UREM. Então, é uma honra receber tamanhas ilustres convidados para falar de um tema extremamente importante, que é uma das plantas mais comuns distribuídas no território brasileiro. Então, para dar início à nossa mesa redonda, eu vou convidar a professora Adriana Lobão para dar início à sua apresentação. Professora Adriana, seja bem-vinda. Em nome da organização do evento, eu quero agradecer a sua
generosa aceitação do convite de estar participando dessa mesa redonda. Muito obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui, né? Então, eu queria agradecer muito esse convite para falar sobre a família mais bonita das angiospermas. E eu vou, então, começar essa mesa redonda apresentando os aspectos botânicos de Anonácea, né? A gente vai ver um pouco aí de uma botânica, como são essas plantas morfologicamente falando, para depois a gente entrar em outros aspectos super interessantes para vocês. Então, vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a conversar, então. Bom, a família Anonácea, né? Eu sou Adriana Lobão, como fui apresentada, sou do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense. Então, quem são as anonáceas, né? Que espécies, né, fazem parte dessa família tão bonita, né? A gente tem algumas espécies muito importantes economicamente, e as mais conhecidas, né, é a fruta do conde, a graviola, né, que é a nona muricata, também chamada de guanábana, né, em espanhol, a querrimóia, a atemóia, que é um híbrido, né, e algumas frutas também nativas, né, do Brasil, como o panampanão, o araticum, né, que é a nona crassiflora do Cerrado, a pindaíba, do Guetia lanceolada. E, como vocês podem ver, né, em geral, é uma família muito conhecida pelos frutos comestíveis, né, mas também pelos os odores, né, dessa família, inclusive com o lang-lang, né, que é a cananga odorata, que é uma das espécies aí do Chanel número 5, bastante aromática. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a parte mais medicinal, né? Eu até botei aqui guanábana cura 12 tipos de câncer como uma pequena provocação. Mas vamos lá. Aqui eu coloco para vocês eu não quero falar muito botaniquês, né? Muitos termos, não. Mas aqui é a classificação das angiospermas, das plantas com flor. E aqui o tempo corre ao longo dessa árvore filogenética, e a gente pode ver ali em vermelho, né, que é onde as anonáceas estão dentro das angiospermas, que é no início, na base dessa árvore filogenética, né? E isso significa que as espécies de anonácea, que é uma família, né, que está num grupo bem antigo, e que muitas espécies, então, vão apresentar caracteres que a gente chama hoje de plesiomórficos, mas são caracteres mais antigos e que eu vou mostrar para vocês em algum momento. Quanto à distribuição geográfica e o número de gêneros e espécies, no mundo, a anonácea está representada por 107 gêneros, né? Isso vai mudando um pouco, e 2.500 espécies. No Brasil, são 30 gêneros e 385 espécies. A gente acaba conhecendo poucos gêneros de anonácea, né? Porque são gêneros mais diversos, mas são 30 gêneros, né, no Brasil. E a distribuição de anonácea é pantropical, então ocorre aí ao longo dos trópicos, né? Como a gente vê nesse mapa. Em termos de ambiente, a anonácea as espécies, no geral, gostam muito, né, ocorrem muito em ambientes florestados, né, em florestas. Baixa altitude, muita umidade, elas gostam de sombra e água fresca, né? É claro que a gente tem espécies que ocorrem em ambientes mais abertos, mas, no geral, a grande diversidade está aí na Mata Atlântica e na Amazônia. E se vocês repararem, na Amazônia é o centro de diversidade da família, onde a gente encontra, dos 30 gêneros que ocorrem no Brasil, 27,
na Amazônia. São 260 espécies, segundo a Flora do Brasil. E aí a gente vai, então, falar sobre as características morfológicas dessa família, né? Como a gente reconhece uma anonácea, né? Quando está andando, por exemplo, numa floresta, fazendo uma trilha. Não é difícil, porque a anonácea, em geral, elas são sempre árvores ou arbustos, né? Muito de subbosque, então tem árvores muito grandes, mas, no geral, elas têm uma altura mediana. Muitas vezes, elas vão ter uma copa meio triangular, né? Uma coisa meio cônica, principalmente por causa dos seus grandes ramos longos, né? E as suas folhas ali dísticas, que eu já vou falar sobre isso. Mas, de longe, quando você vê uma árvore com ramos longos e folhas simples, pode ser uma anonácea. E tem pouquíssimas espécies que são lianas, né? Trepadeiras lenhosas, e não tem erva em anonácea. E a anonácea tem uma característica muito interessante, que é a imbira, ou envira, como se fala na Amazônia, que é uma corda, né? Uma fibra que está ali no ritidoma, na casca de anonácea, que quando você quebra esse ramo de anonácea, é difícil até de quebrar na mão, porque sai nessa fibra longa que a gente vê aqui nessa foto, né, que é chamado de envira, e isso tem anonácea, tem algumas outras famílias, mas é bem característico de anonácea. E a anonácea tem cheiro. É claro que essa foto aqui, essas duas fotos, elas não são de anonácea, né? São fotos ilustrativas, mas a anonácea tem cheiro no tronco. Então, principalmente, né, quando você dá um talho no tronco, ela tem um cheiro característico, que é até chamado de cheiro ranaliano, um cheiro primitivo, que lembra alguma coisa bem cítrica. Então, quando eu tenho dúvida, eu vou lá, dou esse talho e sinto esse cheiro. E as flores, quando elas entram em maturação, elas também emitem um odor, mas aí um odor mais de fruta bem madura, banana madura, né? Que atrai o polinizador, né? Então, são bem cheirosas. E quanto ao tronco, então, vou falar um pouquinho das características vegetativas, né? Quanto ao tronco, a anonácea geralmente tem um tronco fissurado, como vocês veem aí nessa foto. E quando você dá um talho, você chega a ver essas fissuras internamente também. E aí, nesse talho, você vai conseguir também tirar aquela fibra, aquela imbira, né, que também vai te dar a dica que é uma anonácea. E aí, se você vai ali, chega ali perto e ainda dá um cheirinho nela, aí você pode confirmar que é uma anonácea. E quanto às folhas, então, como eu falei, né, esses ramos longos com essas folhas simples, é bem característico. As folhas são simples, elas são alternas, né? Então, de cada ponto sai apenas uma folha, e elas são dísticas, isso é, se você põe o ramo bem retinho, ele fica, as folhas ficam todas retinhas e planas, né? Elas não fazem uma espiral, por exemplo. E isso é muito bom para a gente reconhecer de longe uma anonácea. E elas não têm estípula, né? Então, Magnoliácea, que é bem parecida, tem estípula, anonácea não tem, então já pelas folhas também é fácil relativamente reconhecer uma anonácea. E quanto à nervura, em geral, são nervuras peninérvias, né, que parece uma pena, uma nervura central e as secundárias, e essas secundárias, em geral, se juntam no final, ali próxima à margem, né, formando uns arcos.
que é chamada nervura broquidódroma, os termos botânicos. E a nonácea, ela tem tricomas. Os tricomas, eles podem ser simples, como a gente vê nessa foto, estrelados, né, que formam umas estrelinhas, ou lepidotos. Lepidotos são tricomas que são parecidos com um guarda-chuva, digamos assim. E uma outra coisa para a nonácea vegetativamente, que é ótimo para você identificar, é que os raios telemáticos, né, que são essas linhazinhas ao longo desse corte, no corte de um ramo ou do tronco, eles formam como se fosse um solzinho, né, como vocês veem aí. Então, a partir do momento que eu estou na dúvida se eu estou com material estéreo, e aí eu estou na dúvida se é uma nonácea, eu faço esse corte, né, bem retinho, vendo essa forma que os raios telemáticos se organizam, eu já sei, então, que é uma nonácea. Então, dá para reconhecer a nonácea mesmo sem flor. Mas, como é, né, a coisa mais linda das anonáceas, né, que são as flores e os frutos, como é que são essas flores, né? A nonácea, em geral, elas têm uma inflorescência, que é uma inflorescência, no geral, chamada ripídium, é uma inflorescência definida, mas em muitas espécies, essa inflorescência ela se reduz, e aí há uma única flor, né? Então, é muito comum a gente ver flores solitárias em anonácea. E a anonácea, ela é heteroclamídia, isso é, as sépalas são diferentes das pétalas. As sépalas, como a gente vê nessa foto, elas são 3, então é uma flor trímera, né? E são geralmente bem menores que as pétalas. As pétalas, elas são 6 e elas se encontram em 2 ciclos. Está vendo que tem aqui nessa foto umas pétalas mais externas e umas pétalas mais internas. Então, 3 pétalas externas, 3 pétalas internas. E aqui a gente vê os estames e os carpelos. Na base, né, essa flor ela foi aberta, né, tiraram uma pétala para tirar foto. Na base, ali, rosinha, são os estames. Aqui em cima eu botei os estames também, de uma outra espécie mais próximo, para vocês verem que os estames são todos esquisitos. Eles não têm aquele filete compridinho. Eles basicamente vão ter só a antera, né, onde estão um grão de pólen, e são bem laminares, assim, como se realmente uma folha que acabou de se modificar, uma característica bem das angiospermas basais, as mais antigas. E são muitos, e são todos livres, e eles se encontram num arranjo estrelado dentro da flor. E aqui no centro, mais amarelinho, são os carpelos, né? Então, a nonácea tem carpelos livres, separados entre si. Então, elas é uma flor apocárpica. E os frutos? E aí, né, esses carpelos eles se transformam em fruto. E os frutos, como são esses frutos? Esses carpelos que são livres na foto podem ser na flor sempre livre, mas no fruto eles podem se unir e formando um fruto sincárpico, né, onde a gente tem aqui nessas 2 fotos, ou eles podem se manter separados, né, como nessa porcélia, e a gente tem, então, os carpídeos todos separados. E uma outra característica é que a semente é ruminada, então essas reentrâncias que vocês veem nesse corte dessa semente aqui é a semente ruminada. E aí, esse é um aspecto geral de anonácea, eu cliquei aqui, já passou, mas eu queria passar rapidamente alguns gêneros principais de anonácea e vocês vão reconhecer. O primeiro deles é a Anaxagória,
né? Eu já vou até passar aqui nessa apresentação para não ficar muito demorada. A Anaxagória é o gênero mais basal dentro de Anonácea e, como vocês veem, as pétalas, né, em geral, são bem carnosos, os estames em Anonácea são bem laminares, a gente encontra estaminódios em Anaxagória, né, desculpa, a gente encontra estaminódios também nesse grupo, e os frutos são apocárpicos, carpídeos estão aqui, e ele tem uma coisa muito interessante em Anaxagória, que é a deiscência explosiva. Os frutos abrem e as sementes são lançadas, né, como uma forma de explosão mesmo. Né? Então, Anaxagória, para o Sudeste, a gente tem só uma espécie, né, que aqui eu trago ela, que é a Anaxagória dolicocarpa, mas para a Amazônia a gente tem pelo menos mais umas 15 espécies de Anaxagória. Né? Então, aqui alguns exemplos. O outro gênero é a nona. A nona é um gênero que provavelmente vocês já ouviram falar, né? Porque a maioria dessas espécies comestíveis é de anona, né? Então, querrimóia, a temóia, né? A fruta do conde. A nona tem uma flor que parece até um frutinho, porque ela é bem carnosa e ela é cleistogâmica, ela quase que não abre, né? Ela não expõe os estames e os carpelos, fica mais fechadinha, polinizada também, como outros grupos, por besouro, né? Uma cantarofilia aí. E os frutos, em geral, são sincárpicos, né? Algumas espécies apresentam domácea, que são umas cavidades localizadas nas folhas entre a nervura primária e a secundária. E uma coisa que aconteceu há relativamente pouco tempo, um gênero que antes a gente reconhecia, chamado Rollínia, através da filogenia, acabou entrando dentro de Anona. Então, hoje, o gênero Rollínia, eu sempre coloco isso, porque a gente né, tinha muitas espécies conhecidas, como o beribá, por exemplo, que são Rollínia, e aí é importante a gente entender que hoje elas são do gênero Anona, e o fruto era muito parecido com a Anona mesmo, mas as flores de Rollínia tinham uma coisa bem diferente, que é essa pétala gibosa, formando essa giba aqui, mas hoje é tudo anona. Então, aqui a gente tem algumas anonas importantes, a anona glabra, a anona cacans, que é o aratipo cagão, a anona do labripeta, cutiflora, enfim, parviflora, folha, que tem os carpídeos aqui separadinhos, enfim, é um grupo bem grande. Depois a gente tem Guatéria, né, que é o gênero que eu trabalho. Guatéria, ela tem uma coisa interessante, tem uma articulação suprabasal, e ela, na polinização, né, na maturação da flor dela, ela tem um estágio que é de botão aberto. Ela abre toda essa flor, mas não está madura. Depois ela se fecha, formando um canal de polinização, como nessa foto aqui embaixo, que o polinizador, que é esse besourinho, entra nesse canal de polinização. E os frutos são apocárpicos separados e com uma estipe que sustenta cada um. Parece até um fogo de artifício, um cachinho de uva em Guatéria. É o maior gênero, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de Guatéria, né? Guatéria ferrugínea, muitas cauliflora, né? Algumas com muitas flores, inflorescências. E a gente tem Duguetia, que é um outro gênero bem importante, também com alguns frutos comestíveis. E Duguetia é um gênero muito fácil da gente identificar, porque é um gênero que tem os tricomas estrelados e os lepidotos.
Esses outros gêneros a gente encontra basicamente tricoma simples. Em Duguetia, você não precisa nem ver a flor. Os tricomas são ou estrelados ou lepidotos. E no fruto de Duguetia, você tem uns carpídeos, ele é sincápico, e tem uns carpídeos na base desse fruto que são estéreis, formando como se fosse um colar basal aqui em cima do fruto. Aqui alguns exemplos com umas inflorescências muito interessantes, flagelifloras, né? Flores vermelhas, diferente do resto das espécies de Anonácea. E, por fim, o gênero Xilópia, né? Em que é um gênero que tem essas folhas bem lanceoladas, então aquela forma piramidal das árvores, e essas folhas com ramos longos, é bem de xilópia, um botão floral bem alongado, flores bem com pétalas alongadas, e frutos, né, com carpídeo separado, então são apocárpicos, mas com muitas sementes que se abrem também, esses frutos, e as sementes com arilo, aí, que é uma estrutura carnosa da semente, que é muito apreciada pelos pássaros, né? Então, nesse curto espaço de tempo... e possui estaminódios também. Nesse curto, aqui tem alguns exemplos de xilópia, também chamado de pimenta de macaco, né? Também bastante aromático. E aí, então, nesse curto espaço de tempo, eu espero ter mostrado assim um aspecto geral botânico desse grupo tão lindo para vocês. Muito obrigada. Bom, eu agradeço aí a brilhante exposição da professora Adriana, realmente passou aí um espetáculo sobre a família Anonácea. Interessantemente, a gente observa diferentes características, né, de aspecto visual entre as espécies. E sem demora, professora, depois a gente retorna para uma rodada final aí de perguntas, né? Sem demora, eu vou convidar o professor Emanuel para que ele possa fazer aí a sua palestra. Professor Emanuel, seja bem-vindo. Em nome da organização, a gente agradece também pelo senhor ter aceitado o convite da comissão organizadora do 13º Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, de estar proferindo e trazendo a sua experiência dentro dessa grande família de plantas que a gente encontra aí, como a professora Adriana mostrou, em diversas partes do Brasil e do mundo. Pode compartilhar a sua tela, professor, para já dar início à sua apresentação. Certo, estou compartilhando aqui. Compartilhando. Travou aqui meu sistema. Tá aparecendo? Tá sim, tá se aparecendo. Só bota no modo de apresentação perfeito. Já está no modo, pronto. Tá perfeito. Pode começar a proferir. Boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer primeiramente à comissão organizadora, né? Dizer que é um prazer estar presente nesse evento tão maravilhoso e tão importante para a comunidade científica, né? É bom que a professora Adriana ela já deu um bom conhecimento na parte botânica, né? E aí eu vou poder passar alguns slides até um pouquinho mais rápido. E o que eu pretendo apresentar para vocês aqui foi um estudo que eu realizei na Universidade Federal de Sergipe, né? Com as espécies de Anonácea de lá. Então eu coloquei como título da apresentação, né? Anonáceas de Sergipe, uma fonte promissora de substâncias bioativas, tá? Então, como a professora já comentou, né?
A família Anonaceae, ela possui mais de 2.400 espécies, né? E ela atualizou, né? Na minha referência, ela tem 2.440 espécies, distribuídas em 109 gêneros, né? Possui distribuição tropical, entre os trópicos, né? Com a predominância, né, de espécies na região neotropical, né? Ela é conhecida, né, internacionalmente como Coastal Apple, né? De acordo com o levantamento que eu fiz, né, mas a professora também já atualizou, né, no Brasil ocorre cerca de 392 espécies, a professora comentou agora que são 385, sendo 162 endêmicas, né, com 29 gêneros, que na verdade agora tem 30 gêneros, sendo 3 endêmicos, né. Na Amazônia tem cerca de 27 gêneros e 280 espécies, né, no Cerrado 10 gêneros, 47 espécies, na Mata Atlântica, 15 gêneros, 91 espécies. Né? Aqui eu encontrei uma informação, né, que na Caatinga teria 10 gêneros e 42 espécies, mas essa informação aqui eu encontrei uma soma, né, do bioma Caatinga mais o bioma da Mata Atlântica. Então eu acredito que esse número aqui seja bem menor. E qual é o principal valor econômico desta família? Como a professora já comentou, né, o principal valor econômico são os frutos comestíveis, que provavelmente todo mundo já provou esses frutos, como a graviola, né, a ata, ou fruta do conde, né, aqui nós temos a nona mucosa, que é o nosso biribá aqui no Amazonas, né, a querimoia, a vepretório, que é encontrado na Bahia, em Sergipe, a coriácea, né, e a do Guest lanceolata, conhecida como pindaíba e pindaúba. Além dos frutos comestíveis, né, essa família ela é conhecida popularmente por diversas atividades medicinais, né, indicação popular também, como atividade anti-inflamatória, antitumoral, antimicrobiana, inseticida, antitérmica, antiprotozoário, antidiarreica, infecções hepáticas, enterocolite, vermífugo e reumatismo. Só que a gente encontra muito uso em relação à atividade antitumoral, inseticida e antiprotozoário, né? Além disso, a família, né, ela tem vários outros usos, né? Por exemplo, as sementes elas são utilizadas na fabricação de sabão e óleo combustível, né? Óleo comestível, desculpa. Algumas espécies, né, por exemplo, o óleo essencial, por exemplo, de cananga odorata e artabotes odoratíssima, são utilizadas para cosméticos e perfumes, né? E a nona muricata aqui, ó, até coloquei um exemplo aqui, é utilizada também como cosmético, tá? Os outros usos ainda incluem, por exemplo, sementes de alguma espécie, né? Por exemplo, simbopétalo, para tempero, como tempero para essência de chocolate, né? Várias espécies de xilópia, sementes elas são usadas como substituto de pimenta do reino e tem o cheiro, né? Quando você pega essa semente depois de seca, ela tem um cheiro muito forte de pimenta do reino, né? Espécies de monodora, né? Também são utilizadas, por exemplo, como um substituto de noz moscada. Outros usos, né, de espécies da família Nonácea é o emprego da madeira para a produção de álcool e papel, né, fabricação de móveis, caixas e cercas, e a gente encontra muitas espécies de Anonácea, né, na ornamentação. É uma família que possui vários usos populares, né, indicações populares e outros, né. E quem não conhece, né, por exemplo, os sorvetes, né, os picolés de graviola, de ata, né, são utilizados também em receitas, né, tortas. Então, todo mundo já convive com as anonáceas e não sabe, não tem, nem imagina quem seja essas anonáceas. Mas agora é bom que já vai poder ter um conhecimento de quem são essas espécies. Quanto à química, né, a família Anonácea ela é caracterizada pela produção, né, de alcaloides isoquinolínicos, né, como eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, benzil tetraisopinolínico, bisbenzil tetraisopinolínico, tetraído protoberberínico, aporfinoides, tá? Então, é uma família que, se você quiser trabalhar com alcaloides, pode trabalhar com qualquer uma espécie dessa família que você vai encontrar algum tipo de alcaloide, tá? Mas além dos alcaloides isoquinolínicos, que são os seus constituintes, os seus principais constituintes, né? Há outras classes de alcaloides, né, que também já foram isolados em espécies de anonácea, né? Como, por exemplo, nós temos aqui a nomontina, que é um alcaloide derivado do triptofano, né? Nós temos aqui a quinina, outro derivado do triptofano. Temos outros alcaloides aqui, ó, isoprenil indólicos, né? Então, é uma família que tem uma diversidade metabólica em relação a alcaloides muito grande. Às vezes, você vai atrás de uma determinada classe de alcaloide, acaba tirando outra classe de alcaloide.
Além dos alcaloides, né, que são seus principais constituintes, né, essa família caracteriza também pela presença de outros metabólitos secundários, principalmente os terpenoides, né, os monoterpenos, como alfa, beta, pineno, os sesquiterpenos, como carofileno, oxcarofileno, espatulenol, né, diterpenos, que são bem característicos do gênero Xilópia, né, encontrado também em anona, os esteroides, né, triterpenos, lignanas, né, nós temos aqui lignanas, né, amida e assim por diante. É uma família que tem uma diversidade metabólica muito grande. Às vezes você está interessado numa determinada classe de substância e acaba isolando outra classe de substância. Então é uma família que eu gosto de trabalhar muito, porque muitas vezes nos estudos químicos a gente tem surpresa. Né? A gente consegue isolar outras substâncias de outras classes. A família também caracteriza também pela presença de acetogeninas, né, que são essas substâncias aqui, né, derivadas de ácidos graxos, né, são chamadas de acetogeninas de Anonaceae, porque praticamente só foram encontradas em espécies de Anonaceae, né, principalmente no gênero Anona. Tem também a presença de flavonoides, né, lactonas, né, ésteres, né, aromáticos aqui, e recentemente, né, a presença de lactonas sesquiterpênicas, né, que foi o primeiro registro na família Anonaceae. E aí a gente vai para Sergipe, né, que foram as espécies que eu trabalhei durante a minha estadia na Universidade Federal de Sergipe, no departamento de Química. Né? Então, Sergipe é o menor estado da federação, com uma área total de 21.910 km², né? Está localizado na região Nordeste e faz limite com o Oceano Atlântico a leste e os estados da Bahia a oeste e a sul, e de Alagoas a norte, né? Separado pelo Rio São Francisco. É um estado dividido em 75 municípios, sendo a capital o município de Aracaju. Né? Cerca de 85% do território está a menos de 300 metros de altitude, com predominância de terras planas ou levemente onduladas. Né? As poucas e maiores elevações elas constam em serras e colinas mais próximas à fronteira com o estado da Bahia, como é o caso, por exemplo, da Serra Negra, né, no município de Poço Redondo, onde localiza-se o ponto mais alto do estado, com cerca de 742 metros de altitude. Né? Que exemplo aqui, a cidade de Aracaju, a Praia de Atalaia, o Parque Nacional de Serra Itabaiana e o Cânion do Xingó, no Rio São Francisco. E os biomas de Sergipe? De acordo com o levantamento que eu fiz, né, praticamente Sergipe ele é constituído de Mata Atlântica, né, e Caatinga, né, e a gente encontra o Cerrado. Só que o Cerrado, né, alguns consideram como sendo uma mistura, né, de Mata Atlântica com Caatinga, né, mas são encontrados esses três biomas aqui em Sergipe, tá? De acordo com Prata Colaboradores, né, 2015, em Sergipe são encontrados cerca de 271 taxos, distribuídos em 81 gêneros, né, pertencentes a 25 famílias botânicas, sendo 23 de angiospermas e 2 famílias de samambaias. De acordo com o levantamento que eu fiz, né, no herbário da Universidade Federal de Sergipe, né, atualmente há o registro de 15 espécies em Sergipe, né, das quais 10 pertencem ao gênero Anona, né? 2 espécies ao gênero Duguetia, uma espécie ao gênero Guateria, Xilópia com 2 espécies. E as espécies mais representativas, né, por ordem com mais de 20 ocorrências, são Xilópia laevigata, Guateria pugonopus, Xilópia frutense, Anona salzmania, Duguetia moricandiana, Duguetia gardneriana e Anona piqueli, né? E até o ano, né, que eu cheguei na UFES, né, até 2009, não havia nenhum estudo químico ou biológico, né, de espécie de Anonaceae de Sergipe. Então, esse estudo ele foi iniciado por mim com a minha chegada na universidade. Dentre as espécies de ocorrência, né, nós procuramos trabalhar com aquelas espécies que tinham poucos estudos na literatura, né, então nós selecionamos, por exemplo, a Anona salzmania, conhecida como Araticum da mata, né, Araticum a pé, a Anona piqueli, Araticum do mato, Araticum da mata, Jaquirinha do mato e Jussara, né, a Anona vepretório, né, Araticum, Bruteira e Pinha da Caatinga, e a Anona espumosa, que é a espécie mais conhecida, né, a fruta do conde, ata e pinha, né. Também trabalhamos com a Xilópia frutensis, né, conhecida como Pidaíba, né, Embira branca, Xilópia laevigata, conhecida como Meiú, Miúm preto, Pindaíba, Guateria pugonopus, né, Pindaíba coração e Pindaíba preta, e Duguetia gardneriana, né, Jaquinha, pinha da mata e pinha brava, né. Se vocês olharem aqui, ó, por isso que ela é chamada de jaquinha, parece uma jaquinha o frutinho dela.
Foi feito um levantamento, né, com relação aos estudos químicos e também uso popular, né? Para algumas espécies a gente não encontrou nada de uso popular, né? Mas para outras nós encontramos alguns usos populares, né, como a Nona salzmani, que é bastante recorrente no estado, né? Por exemplo, as folhas, o caule e a raiz são usadas no tratamento contra verminose, disenteria, úlceras e inflamações, né? A Vepretoro, que é as raízes, quando macerada, apresentam indicação contra picadas de abelhas e cobras, né, além do emprego como anti-inflamatório natural. As folhas são usadas no banho contra alergias, doenças de pele e infecções causadas por fungo e bactérias, né? Já os outros usos populares, por exemplo, da nona esquamosa, é bastante conhecido já. Observamos também que do Guercia gardneriana e Guatteria pogonopus não tinham usos populares também, né? Já a Xilópia frutense e a Xilópia laevigata também já tinha alguma indicação popular, né? Sendo que a Xilópia laevigata, a única indicação popular foi a entrevista com o pessoal da localidade. Então, por exemplo, as folhas e as flores são utilizadas para dores em geral, doença do coração e contra condições inflamatórias, tá? Bom, a metodologia, nós coletamos essas espécies praticamente, por exemplo, a nona piquelia, a nona salzmani na Mata do Castro, né, no município de Santa Luzia do Itaí, a nona salzmani do Guercia gardneriana, Xilópia frutense, Xilópia laevigata, na Serra de Itabaiana, em Itabaiana, a nona esquamosa, Xilópia laevigata também no campus da UFES, né, e Mata da UFES, que é em São Cristóvão, e a nona Vepretoro só tem ocorrência dela na Serra da Guia, né, em Poço Redondo, muito próximo da divisa com a Bahia. Para o estudo dessas espécies, o que a gente procura trabalhar? Trabalha com caule, casca, folha, inflorescência, fruto e sementes, né? A gente faz a secagem numa estufa de ar circulante a 40 graus Celsius. Depois de seco, eles são moídas em um moinho de 4 facas. O material moído, então, é pesado e submetido à extração a frio, né? Com solvente de ordem de polaridade. Posteriormente, são removidos os solventes e a gente fica no final com o extrato. Então, para os extratos, né, eu trabalhei com a minha equipe, 2 extratos, né, geralmente nós preparamos um extrato apolar, utilizando o solvente hexano, ou éter de petróleo, e um extrato de maior polaridade, como o extrato metanólico, né. Esta extração toda ela é feita a frio, né, nós não trabalhamos com Soxhler, porque como nós temos alcaloides ali na composição química, alguns são estáveis e a temperatura pode degradá-los. Para o extrato metanólico, né, a gente faz um tratamento ácido-base, seguindo a metodologia de Costa 2006, que é um artigo meu publicado no Journal of Natural Products, né, e a gente fica, no final desse processo, com uma fração neutra e uma fração alcaloídica, uma fração rica em alcaloide e uma fração que contém outras classes de substâncias. As folhas, né, a gente procura trabalhar também para a extração dos óleos essenciais, né, estipulou a metodologia de trabalho de 200 gramas de material seco, né, a extração é feita por 3 horas, né, utilizando um cleavage modificado. Posteriormente, o óleo é seco sob sulfato de sódio anidro, né, armazenado em freezer e posteriormente submetido à análise por cromatografia gasosa, acoplado à espectrometria de massa e detector de ionização de chama. Feita a identificação pelo índice de retenção e espectrometria de massas, né. Para o isolamento das substâncias, a gente trabalhou com cromatografia convencional, né? Não houve necessidade de trabalhar com uma técnica, uma cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa. Então, a gente utilizou cromatografia em coluna aberta, cromatografia em camada delgada analítica e cromatografia em camada delgada preparativa. Aqui são algumas imagens, por exemplo, né? Essa aqui é um fracionamento de uma fração alcaloídica, né? Aqui já é uma placa do extrato hexâneo contendo diterpenos e aqui é alcaloides. Para identificação, a gente trabalhou em colaboração com vários professores de outras instituições, então, por exemplo, as análises por espectroscopia de ressonância magnética nuclear foram realizadas no Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, sob colaboração do professor Anderson Barison, né? E algumas análises são feitas aqui na Universidade Federal do Amazonas, comigo aqui no centro, a Central Analítica, né? Do Centro de Apoio Multidisciplinar da UFAM, né? Também foi feita a espectrometria de massa, também realizada aqui na UFAM, e a infravermelho e ultravioleta é realizada na própria campus da Universidade Federal de Sergipe, tá? Para a análise dos óleos essenciais, a gente utilizou um equipamento, né, que ao mesmo tempo faz análise por espectrometria de massa e detector de ionização de chama, né? E é um equipamento também da própria Universidade Federal de Sergipe, lá no Departamento de Química, tá?
Aqui interessante, né? Os ensaios farmacológicos, esse projeto ele começou inicialmente voltado para atividade larvicida, já que a dengue ela é endêmica no estado de Sergipe. Então, eu tive como colaborador o professor Dr. Sócrates Cabral de Holanda, né? Do Laboratório de Química Farmacêutica do Departamento de Farmácia da UFES, né? E o professor Dr. Mário Antônio Navarro da Silva, né? Do Laboratório de Entomologia Médica e Veterinária do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. E à medida que iam saindo os trabalhos, os artigos, né, começou a ter interesse de outros pesquisadores e novas colaborações. Então, nós partimos para a atividade antioxidante e antimicrobiana com o professor Dr. Marcos José Salvador, né, do curso de farmácia do Departamento de Biologia Vegetal da Unicamp. Também fizemos a atividade tripanocida e antimalárica, né, com os colaboradores da Fundação Oswaldo Cruz, né, do Instituto Gonçalo Muniz, a professora doutora Elisalva Teixeira Guimarães, e o professor doutor Cássio Santana Meira. Também tivemos a colaboração da professora doutora Fernanda Ramos Gadelha, né, do Departamento de Bioquímica da Unicamp. Então, foram feitos os testes de atividade tripanocida e antimalárica. E também partimos para a atividade citotóxica, né? Nós avaliamos a atividade in vitro e in vitro contra células tumorais. Então, nós temos também são realizados no Instituto Gonçalo Muniz, da Fundação Oswaldo Cruz, e tem como colaborador o professor Daniel Pereira Bezerro e a professora Milena Pereira Botelho. Tá? Para esse ensaio, eles trabalham com 8 linhagens tumorais e 2 linhagens não tumorais. Tá? Como resultados, né, desse projeto, que ele foi iniciado em 2009, né, nós temos, por exemplo, a nona Pichella e a nona Salzmani. Tá? Esse foi o primeiro artigo publicado, né, nós avaliamos a composição química e atividade antioxidante, antimicrobiana e larvicida dos óleos essenciais de Anona Salzmani e Anona Pichella, né? Foi realizada pela aluna de C na época, Lívia, que foi minha primeira aluna na UFES, né? Então, nós avaliamos a composição química, né, dessas duas espécies, encontramos 34 compostos em Anona Salzmani e 27 compostos em Anona Pichella, né? Então, praticamente, os óleos essenciais das espécies de Anonácea são constituídos, em sua grande maioria, por compostos esterpênicos, geralmente biciclo germacreno, cariofileno, delta-cadineno, alfa-copaeno, alo-aromadendreno e alguns outros, tá? E o que é interessante é que esse estudo aqui, que foi publicado em 2011, ele deu suporte para um trabalho que foi publicado em 2007, que a professora acabou de comentar, que houve a transferência das espécies de Rolínia para dentro do gênero Anona, né? E isso aqui confirma, porque essa espécie era chamada de Rolínia pichella. Então, ela tem uma composição química muito próxima, né, das espécies do gênero Anona, então justifica realmente a mudança para dentro do gênero Anona. A gente entrou em contato, inclusive, com o pesquisador, que era o Erques e o Paul Mas, que fizeram essa transferência. Então, esse é um artigo muito interessante que contribuiu de várias formas, tanto para a química, como a parte farmacológica, como da botânica. Nós avaliamos a atividade antioxidante, a gente observou que os óleos essenciais têm atividade antioxidante, né? E que os óleos essenciais também de ambas as espécies têm moderada atividade antimicrobiana, tá? Para atividade larvicida, a gente não observou atividade. Esse foi um outro trabalho, ainda trabalhando com os óleos essenciais, nós fizemos uma nova coleta, né, e avaliamos a atividade antitumoral e tripanocida, né. A gente observa que há uma diferença, né, quando comparado com o óleo anterior, então aqui houve menos compostos, né, mas isso aqui está ligado com a sazonalidade, né, com a diferença de clima, quando foi coletado, porque é uma nova coleta, né, mas não houve tanta variação. A gente observou também que o óleo apresentou atividade antitumoral, né? A gente observa aqui, ó, uma atividade antitumoral moderada, tá? E apresentou atividade, por exemplo, contra o Trypanosoma cruzi e formas epimastigota, né? Sendo o óleo da Pichella mais ativo que o óleo da Anona Salzmani. Tem um outro trabalho realizado, né, pelo meu primeiro aluno de mestrado, que foi o Pedro, né, que a gente trabalhou com a parte, isolamos vários sesquiterpenos, né, esteroides, alcaloides, né, e ele contribuiu de alguma forma para a quimiofenética da espécie, do gênero e da família. Posteriormente, os resultados obtidos desse trabalho, a gente foi também verificar a atividade antioxidante e atividade antimicrobiana, né, e observamos que a similobina, que é alcaloide 3 aqui, ó, apresentou uma forte atividade antioxidante. E as substâncias 1, 2, 3, né, também apresentaram boa atividade antimicrobiana. Alguns resultados aqui, ó,
próximos dos valores do controle positivo, tá? Então, é uma planta que possui uma gama de substâncias com atividades farmacológicas. Esse aqui é um artigo recente, né, que eu trabalhei, fui um colaborador, né, um trabalho realizado pela Juliana, que era uma pós-doc, com a professora Késia, né, procurando substâncias que possam ser ligadas com a enzima acetilcolinesterase, né? Foi feito um estudo por LC-MS, né, da Anona Salzmani. A gente encontrou 31 alcaloides no total, identificados. Desses 31, 26 eram inéditos para a espécie, né? E a gente observou que essas substâncias aqui, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 17, 26, né, deram boa atividade com relação à acetilcolinesterase, né? Então, é uma planta que merece uma atenção mais dobrada com relação às suas propriedades químicas e farmacológicas. Esse é um outro trabalho, da Nona Pichelli, né? Também investigamos a parte de quimiofenética, né? Observe que a gente sempre encontra algumas substâncias muito próximas a outras encontradas em espécies de Anonácea, mostrando realmente que são espécies pertencentes a esta família, tá? Esse foi um trabalho também com a Nona Pichelli, né? Nós estudamos a casca, a Marília foi uma aluna de C, então a gente isolou cerca de 20 substâncias, né? Entre alcaloides, terpenoides, tá? E investigou também, lignandas, né? Apareceu, e investigou a atividade, por exemplo, antimicrobiana, né? E atividade antioxidante, né? Então, observou-se que teve tanto atividade antimicrobiana como antioxidante. Para a nona pretória, a nona esquamosa, né? Interessante que ela, se eu olhar aqui as raízes dela, parece uma macaxeirazinha, né? Então isso me chamou a atenção quando eu fui fazer coleta dessa espécie. Então nós publicamos com óleo essencial, né? Nós fizemos o estudo, né? E investigamos conseguimos identificar cerca de 18 compostos, né? Novamente observa a presença do biciclo, germacleno, espatulenol, alfa-felandreno, alfa-pineno, né? O ebetocimeno, germacleno D e o paracimeno, né? Observamos que esse óleo não deu atividade antioxidante e ele deu uma moderada atividade antimicrobiana, né, com um efeito seletivo aqui para Candida tropicalis, né, e contra a atividade tripanocida apresentou um valor de 31,9 micrograma por ml, ou seja, possui uma boa atividade contra os Trypanosoma cruzi. Também investigamos depois a atividade antitumoral, né, do óleo essencial, né, aqui a gente fez uma complexação com um beta-ciclodestrina, né, então houve uma variação com relação ao estudo anterior e a gente observou também que esse óleo ele tem atividade citotóxica, né, observa que alguns resultados estão abaixo de 10 microgramas por ml, né, e alguns constituintes majoritários que nós isolamos também testamos, né, observamos que o espatulenol é uma substância que tem atividade antitumoral, citotóxica. Tá? Esse foi um outro trabalho com a Nona Salzmani e a Nona Vetrator, né, com as folhas, né, nós isolamos os alcaloides, né, e é interessante, nós fomos atrás de alcaloides e começou a aparecer umas substâncias meio esquisitas aqui, ó, tá? Então a gente vai atrás de alcaloides e isola outras substâncias. Esse foi um trabalho da Lívia, né, ela trabalhou com as cascas, da Nona Vepretorum, né, então nós isolamos diterpenos, né, esteroides e um diterpeno inédito que foi publicado na literatura, né, um novo diterpeno. Investigamos a atividade citotóxica, a gente observou que a substância 1, né, a 3, 5 e 6 foram ativas, né, apresentaram boa atividade citotóxica, alguns com uma seletividade, por exemplo, para a célula K562, tá? Que é o que mais que a gente fez, né? A gente trabalhou também o óleo essencial da Nona Veprator de novo, uma nova coleta, né? A Nona esquamosa, e a gente investigou, por exemplo, ó, a atividade contra o Plasmodium falciparum, né? E o Trypanosoma cruzi. Também o óleo apresentou atividade para ambos os parasitas, né? Com boa atividade para o Trypanosoma cruzi, tá? Foi feito também ensaios farmacológicos, né? Então a gente viu que os óleos essenciais aqui, eles inibiram a proliferação de formas a mastigoto Trypanosoma cruzi em macrófagos, né? Na concentração de 10 microgramas por ml.
Isso foi um trabalho bonito, né, que a gente fez até estudo de microscopia eletrônica, né, de transmissão, para ver esse efeito que o óleo causou nos parasitas. Do Guaxa e Guatéria, né, nós também investigamos, por exemplo, a atividade citotóxica, né, e aqui a gente ficou surpreso, porque quando a gente avaliou o óleo essencial, nós só encontramos 4 substâncias presentes, né, com 80,99% sendo bisaboleno. Ficamos, ao mesmo tempo, felizes, pronto, descobrimos uma substância com atividade citotóxica, né? Porque o óleo, ele deu atividade. Então, nós isolamos esse composto e, para nossa surpresa, embora ele seja o majoritário, ele não deu atividade citotóxica, né? Então, foi um banho de água fria. Então, a atividade é devida ao efeito, né, do sinergismo das substâncias presentes no óleo essencial. Um outro trabalho, né, de Guatéria pugonopus, né, também investigamos aqui a composição química, tá, e os ensaios farmacológicos de atividade citotóxica, né. Então, ele apresentou atividade citotóxica tanto em vivo como in vitro como in vivo. Houve uma diminuição do tamanho aqui do tumor. Esse foi o trabalho, por exemplo, o trabalho de mestrado da Maria, né, ela trabalhou com as folhas da Guatéria pugonopus, né. Então, ela isolou todos esses alcaloides que estão aqui, e nós trabalhamos com a parte da quimiofenética, né? Depois fizemos um trabalho com as folhas, né? Investigamos a atividade citotóxica, né? E aí isolamos também esses constituintes alcaloídicos, né? Cerca de 10 alcaloides, e investigamos a atividade citotóxica, né? E observamos que, por exemplo, os alcaloides nornuciferina, né? A nuciferina e essa mistura aqui apresentaram uma boa atividade citotóxica. Para a Xylopela laevigata, né? Essa foi uma das espécies que deu maior frutos para o nosso grupo de pesquisa, né? Gerou vários artigos. Então, nós investigamos aqui, por exemplo, o extrato hexânico do caule da Xylopela laevigata, levou isolamentos de terpenoides, né? Principalmente de terpenos, tá? O que já é relatado para o gênero. Investigamos, por exemplo, a atividade antifúngica, né? Antibacteriana, né? E observou-se boa atividade, principalmente para a Cândida, né, e o Staphylococcus aureus, né? Então, esse composto deram atividade, e para a atividade larvicida, a gente observou que o composto 8, né, que é o beta-hidroxicaurenoico, deu uma boa atividade contra o Aedes aegypti, né, 62,7, tá? Então, aqui tem mais outros trabalhos, tá, gente? Que a gente selecionou, trabalhou aqui, né? Então, uma família que tem muito a ser estudado ainda, tá? Então, esses trabalhos vão estar disponíveis na literatura. Vou acelerar um pouquinho. E eu achei interessante, né, que além de contribuir com a química, né, a química da família, né, esse estudo proporcionou também o levantamento das espécies de Sergipe, né, e foi publicado no livro da Flora de Sergipe, volume 2, pela professora doutora Ana Paula do Nascimento Prata, tá? Tem as considerações finais, né, do projeto, né, que o projeto permitiu o levantamento inédito das espécies neonáceas da flora de Sergipe, né, em colaboração com os botânicos do herbário da UFS, né. Os estudos químicos e farmacológicos mostraram que as espécies neonáceas estudadas são uma fonte promissora de substâncias biologicamente ativas, né. Há uma maior necessidade de mais estudos botânicos, químicos e farmacológicos, né? E, enfim, né, esses resultados contribuem significativamente para o conhecimento botânico, químico e farmacológico das espécies neonáceas de Sergipe, como também para o conhecimento da flora brasileira. Umas referências, né? Eu não posso deixar de agradecer à professora, a doutora Ana Paula Nascimento Prata, né? E o técnico Eladio, que foram que me deram muito suporte, né, no trabalho, né? Eles coletaram, me ajudaram, marcaram. Então, nunca tive um suporte tão grande do herbário, né? Através da professora Ana Paula, que hoje está na Universidade Federal de Alagoas, mas antes era professora da Universidade Federal de Sergipe, tá? O professor Paulo César de Lima Nogueira, né, que foi me recebendo no seu laboratório, foi desenvolvido toda essa pesquisa com as espécies de Anonácea, né? Aos professores pesquisadores que estão envolvidos no projeto, aos ex-alunos, tá? A minha equipe que eu tinha quando eu trabalhava na UFES, né, todos aqui eram alunos de IC com alguns mestrados, a maioria aqui agora já são doutores, né? A nossos órgãos financiadores, né?
aqui o contato. Uma imagem aqui de Manaus, que é onde eu estou, né? Então todos vocês são convidados a conhecer Manaus, e eu finalizo por aqui. Professor, muito obrigado aí pela explanação, viagem química aí nas espécies das anonáceas. Realmente, a gente vê uma grande diversidade estrutural e também uma grande variabilidade de propriedades biológicas aí relacionadas a essa estrutura. Então, sem mais demora, eu vou convidar o nosso próximo ilustre palestrante, o professor Giugiano Festini, para que ele possa fazer aí a sua palestra, para que no final a gente possa fazer o ciclo de fechamento. Professor Festini, boa tarde. Em nome da organização do 13º Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, eu agradeço aí a vossa contribuição para esse brilhante simpósio. Ok, Ive, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, a você pela apresentação, a organização do evento, né, pelo convite, né, dizer que para mim é uma honra participar de tão importante evento, né, e poder trazer um pouco aqui da nossa experiência, né, com espécie da família Anonácea, né? Então, cumprimentar o professor Adriano, o professor Emanuel, né, e mostrar um pouco aqui para vocês do que a gente tem feito aí com espécie de Anonácea, né, principalmente do ponto de vista químico e farmacológico, né? A professora Adriana já mostrou toda a parte aí da botânica, né? Então, como já foi mencionado, são espécies com ampla distribuição no mundo, né? 107 gêneros, 2.500 espécies, né? Aqui alguns exemplares, né? Com plantas extremamente destacadas, né? Bonitas, flores, 30 gêneros, 385 espécies, cerca de 162 endêmicas, né? Com distribuição em vários biomas pelo Brasil, né? Aqui um dado recente, já agora de 2021, né? Metabólitos secundários, né, de espécies de Anonácea, e aqui em taxonomia com o Instituto Terpenoides, né? Então, nesse artigo, eu tirei essa informação, né? Esse artigo é assinado pelo professor Marcos Scott, né? Aqui do nosso grupo de pesquisa em produtos naturais na UFPB, né? Então, traz aqui um gráfico interessante, né? Mostrando o crescimento, né, o percentual de publicações envolvendo espécies de Anonácea, né? Então, a gente vê aí um crescimento interessante nos últimos anos, né? Pelo menos nos últimos 10 anos aí, cresceu bastante os estudos, as publicações com espécies da família Anonácea. Ainda nesse mesmo estudo, né, traz um gráfico com um recorte dos principais metabólitos, né, encontrados nessas espécies, né? Então, nós temos aqui os dois principais metabólitos com maior ocorrência para a espécie de Anonácea, os terpenoides e os alcaloides, né? Com cerca de 46% para os terpenoides, né, e 42% para os alcaloides, como os dois maiores representantes de metabólitos para a espécie dessa família, né? Então, nesse contexto, né, a gente já vem há um certo tempo, né, trabalhando com espécies de Anonácea, com a justificativa dessa diversidade química, né, tão bem mostrada aí com os estudos do professor Emanuel, né, e com essa importante destaque para os alcaloides com ampla ocorrência para a família. Então, nós fizemos um compilado, né, em artigo não muito antigo, de 2015, publicado no The Alkaloids, onde nós fizemos uma compilação, né, dos principais alcaloides, né, para a espécie de Anonácea, né? E aí nós encontramos, destacamos os principais núcleos, né, os alcaloides do tipo isoquinolina, isoquinolonas e feniletilamônio, né, cerca de 19 alcaloides, né, para os benzil-tetraído-isoquinolinos, 45 alcaloides, né, para os bisbenzil-isoquinolinos, 1 alcaloide, bisbenzil-tetraído-isoquinolinos, 71 alcaloides, né, um número expressivo, os protoberberínicos, 28 alcaloides, né, tetraído protoberberinos, 32 alcaloides,
os proaporfíns, 7 alcaloides, né, uma maior representação, os aporfinóides, com 166 alcaloides registrados, né, os dihidroaporfinos, 35 alcaloides, né, os aporfinos, 7 substituídos, com 46 alcaloides, os oxoaporfinos, 68 alcaloides, né, os fenantrenos, com 68 alcaloides, e os miscelâneos isoquinolínicos com 9 alcaloides, né? E os não isoquinolínicos com cerca de 213 alcaloides. Então, note, né, que é um número bastante expressivo, né, de alcaloides já registrado, né, o que demonstra o percentual lá no artigo mencionado com a ampla ocorrência para esse metabólito. Então, aí um número crescente de publicações, porque alcaloides dessa natureza não se encontra diversas atividades farmacológicas, né? Daí o interesse crescente busca de metabólitos em espécies da família Anonácea, né? Então, esses dados são bastante interessantes, né? Quem deseja buscar alcaloide, Anonácea é uma excelente fonte para gerar substâncias aí com potencial de ineditismo e potencial farmacológico. Nós trabalhamos com várias espécies, né, de alcaloides, com essas amplas ocorrências de alcaloides isoquinolínico, protoberberínico, né, uma parceria de um longo tempo com o professor José Guilherme Soares Maia, na Federal do Pará, né, fazendo a caracterização de alcaloides, né, e o professor Maia fazendo a caracterização de óleos essenciais. Isso gerou uma ampla literatura para a gente, né, mas eu trouxe aqui dados, né, de substâncias que geraram novos alcaloides, né, novas substâncias, novas entidades químicas, né. Então, um estudo com anaxagória, né, dolicocar, né, nós determinamos alcaloides do tipo azafenantreno, né, aqui 5 alcaloides azafenantreno, destacando esse daqui como um novo alcaloide. Todos esses alcaloides tiveram um estudo direcionado para atividade antitumoral, né? Alguns demonstraram atividade antitumoral de forma bem significativa, outros não tanto, né? Mas demonstram o potencial de substâncias com essa natureza, com potencial antitumoral, né? Ainda dessa espécie, né, nós continuamos a investigação, né, e nesse trabalho nós relatamos 2 novos alcaloides, né, do tipo azafenantreno também, com abertura aqui desse anel, né, com estrutura bastante interessante, também relatado como um novo alcaloide, né, que demonstrou moderada atividade citotóxica. E com espécies que geraram, né, publicações e dados químicos de novas substâncias, né, uma espécie que foi coletada no interior da Bahia, né, na região da Caatinga, né, com poucos relatos, ou quase nenhum relato na literatura de estudo químico sobre esse gênero, né, que à época foram caracterizados 2 novos alcaloides com substituição na posição 7, na espécie denominada Ornithucha obliqua, né, poucos estudos, ou quase nenhum estudo com espécie desse gênero da família Anonácea. Bom, outra classe, né, como mostrou lá o dado inicial, com ampla, né, ocorrência na literatura, são os terpenoides. Então, também nós direcionamos alguns estudos buscando o isolamento, caracterização estrutural e atividade biológica de substâncias dessa natureza. E aqui nós começamos um estudo com uma espécie do gênero Chilope, né, a Chilope langsdorffiana, que foram relatados uma série de terpenos do tipo traquilobano, né? São diterpenos pentacíclicos, né, com uma estrutura bastante interessante. Esses 2 iniciais aqui foram caracterizados como novas moléculas, novos produtos naturais, né, tiveram sua determinação estrutural completamente elucidadas, inclusive com disposição de dados de cristalografia de raio-x, né? E essas substâncias, elas têm uma ocorrência mais limitada, você encontra diterpeno traquilobano e anonácea, euforbiácea, principais registros desses diterpenos, e eles têm se destacado com atividade, citotoxicidade e atividade antitumoral, né? Nesse trabalho, nesse trabalho, né, foi avaliado atividade citotóxica em células não tumorais, V79 e hepatose de ratos, ele demonstrou
baixa citotoxicidade em células dessa natureza. Né? Esses dados, em conjunto, eles foram publicados no Journal of Natural Products em 2006. Né? Então, como esse diterpeno, né, ele demonstrou um rendimento muito considerado na espécie, né, teve a sua estrutura determinada com ineritismo, nós seguimos alguns estudos com essa molécula, né, e agora foi avaliada a atividade in vitro e in vivo do seu efeito antitumoral, né, e demonstrou que essa substância, né, que foi o nome dado Traquiloban 360, ele induz um efeito antitumoral in vitro e in vivo, né? E essa atividade tumoral em vivo, né, em modelo de sarcoma 180, essa substância teve uma capacidade de reduzir de forma significativa, né, o peso do tumor. Né? Então, demonstrando um resultado extremamente promissor com a substância de atividade antitumoral. Né? Essa perspectiva, né, avançando um pouco mais, já pensando em estudos de farmacocinética, né, com essa molécula, nós desenvolvemos um estudo analítico, né, utilizando sangue de camundongos e a cromatografia líquida e espectrometria de massa, né, e desenvolvemos um método para determinação e quantificação desse metabólito em sangue de rato. Esses estudos ainda estão em andamento. Né? Outra classe também com ocorrência em espécie de anonácea, né? Ainda na Chilope langsdorffiana, são os diterpenos do tipo atizano, né? Diferenciam do anterior, porque ele não tem um anel de 3 membros aqui do ciclo propano. Então, nesse estudo, né, nós caracterizamos esses dois diterpenos, esse diterpeno como sendo um novo diterpeno, nós atribuímos o nome de xilodiol, que também demonstrou uma baixa citotoxicidade em células não tumorais, né, V79 e hepatose de rato, e demonstrou excelente atividade citotóxica em células tumorais, né, que devido ao bom efeito, né, ele foi seguido para estudo de mecanismo de ação pelo qual estava provocando determinada ação, né, e foi determinado que ele induz apoptose em células HL70. Né? Esses diterpenos, esses dois diterpenos, junto com outro de uma outra classe que também tem ocorrência em espécie de anonácea, né? Então, notem que os terpenoides, né, também têm uma ampla ocorrência, né, e têm demonstrado excelente atividade farmacológica, em especial aqui a citotoxicidade. Então, esses 3 diterpenos também, eles induzem diferenciação em células leucemia humana. Né? Os diterpenos, os 3, induziram citotoxicidade de maneira dependente de concentração, sendo o diterpeno atizano, né, o xilodiol, considerado o mais citotóxico. Né? Então, são moléculas que têm um potencial a ser explorado, né? Têm demonstrado uma atividade considerável. Ainda em terpenoides, né, em estudo recente, nós trabalhamos com a espécie Naxagora, Dolichocarpa, agora com a parte mais apolar, buscando os terpenoides, né, e nós fizemos a completa caracterização, né, desses 6 novos sesiterpenos do tipo umulano. Né? Então, são diterpenos, né, que tem um núcleo aqui dessas fusões unprecedented. Né? Nós nunca foi detectado esse esqueleto com essa formação na literatura. Né? Existia apenas um relato de uma Anaxagora, né, no estudo de 2012, com algo próximo a esse esqueleto. Né? Então, isso aqui foram os achados, do ponto de vista químico, extremamente interessante, significativo. Né? Essas moléculas, elas tiveram sua caracterização química totalmente elucidada, com um espectrômetro de alto campo, né? Espectroscopia de ressonância magnética nuclear até de 800 MHz em alguma dessas moléculas, nós fizemos a caracterização, né? Dados de croísmo circular e também rota de proposta de formação de biossíntese. Né? Também demonstraram uma moderada atividade citotóxica. Né? Esses dados foram publicados recentemente, né, com o Dolichocarpos, AF, uma pressa de macrociclo umulano, sesiterpeno de Anaxagora dolichocarpa.
Como o professor Emanuel mostrou, né, a nonácea também é rica e se destaca pela produção de óleos essenciais, né? Então, nós fizemos alguns estudos também com óleos essenciais, né? Nesse caso aqui, a composição química do óleo essencial de Rolínia leptopetala, né? Como a professora Adriana falou, hoje a Rolínia foi incorporada em Anona, que ainda era Rolínia, né? Fizemos a caracterização química por CGMS, né? Um dos marcadores químicos para óleo essencial de espécie de anonácea é o espatulenol, ele está aqui presente, né? E os demais sesiterpeno, a composição rica em monoterpeno e sesiterpeno, né? Destacando aqui o biciclo germacreno. E esse estudo foi avaliado em modelo de resistência bacteriana, né? Então, aqui a gente tem um modelo de resistência bacteriana com bactérias que são resistentes com bomba de efluxo. Então, quando você associa, né, o antibiótico com o óleo essencial, ocorre a modulação, né, e o antibiótico ele passa a ter efeito. Então, esse óleo essencial de Rolínia leptopetala modulou essa resistência bacteriana em 4 vezes. Né? Ele deixou o antibiótico, passou a ter efeito quando dá associação com esse óleo essencial. Né? Um outro óleo essencial que a gente caracterizou, né, o óleo de Xilope langsdorffiana, das folhas de Xilope langsdorffiana, caracterização química também com CGMS, né, destacando o germacreno D e o transguaiano como os componentes principais, né, e nesse estudo a gente avaliou o potencial molucida, né, desse óleo essencial, né, buscando aí algo no combate à histossomose, né, e aí a gente viu, né, uma CL50 para esse óleo de cerca de 3,72, né, o que é considerado bastante ativo, né, em relação ao controle. Dentro da ótica de atividade antitumoral, né, os frutos dessa espécie, também rico em óleos essenciais, nós avaliamos a atividade antitumoral, né, e a atividade e a toxicidade desse óleo, né? Fizemos a caracterização química, né, um óleo com poucos componentes, né, destacando o alfa-pineno como componente principal, né? E avaliamos o efeito antiproliferativo em todas essas linhagens aqui. E observamos que o óleo reduziu a viabilidade celular, né, em diferentes linhagens, sendo os melhores efeitos observados em linhagem de leucemia K562, de ovário resistente a múltiplas drogas e de próstata. E em relação à atividade antitumoral, né, o óleo também demonstrou esse efeito em vivo em modelo de sarcoma 180. Nesse caso, o óleo essencial demonstrou um percentual de inibição do crescimento de tumor sólido de mais de 50%. Né? E, por fim, né, fugindo um pouco dos terpenos, dos alcaloides, né, mas ainda focando em moléculas novas, né, nós caracterizamos essa molécula também de Rolínia leptopetala, né, como um novo alcaloide, ou como uma nova substância, né, híbrida aqui, né, miscelâneo, composto por uma parte do ácido cafeico e uma outra parte do alfa-terpineol, né, formando aqui a esterificação. Né? Então, é uma espécie, são espécies, né, uma família que traz uma composição química marcante em alcaloides, né, marcante em terpenoides, especialmente os diterpenos, sesiterpenos e os componentes de óleo essencial, né, e destacando principalmente as atividades citotoxicidade e atividade antitumoral, né, para esses exemplares desses metabólitos que eu mencionei, né. E o que tem demonstrado o crescente estudo, o crescente número de produções científicas, de estudos envolvendo essas espécies, né, que traz esse interesse, né, na descoberta de novas moléculas com atividade citotóxica e ou atividade antitumoral. Né? Então, eu gostaria de agradecer, né, ao nossa equipe. Aqui nós temos a equipe de alunos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, aqui professor José Maria Barbosa Filho, professor Vicente Carlos, professor Marcelo Sobral, né? Agradecer imensamente à professora Mariana pela realização das atividades de citotoxicidade e atividade antitumoral, né? Nossa equipe
de coleta. Agradecer aos órgãos, né, de fomento, né, a FINEP, né, especialmente, apoio, né, na aquisição de equipamentos de grande porte, CAPES, né, a nossa fundação, a PESP-TB, ao Laboratório Multiusuário de Caracterização e Análise, né, nós fazemos todas as análises químicas, né, dessas novas moléculas, e ao INCT Renofito, né, a Rede Norte-Nordeste de Fitoprodutos, com sede aqui na UFPB. Né? E a todos vocês, obrigado pela atenção. Bom, brilhante apresentação, professor Josian, e parabenizo aí pela essa viagem aí por outra diversidade de classes de moléculas presente aí também em outras espécies da família Anonácea. Mas, infelizmente, em virtude do tempo, eu selecionei uma pergunta, que é uma pergunta genérica, que foi feita no chat, e aí gostaria que os 3 palestrantes respondessem em relação ao tema da moda de hoje, que é justamente, a pergunta foi qual o impacto desse corte que o CNPq ele vai ter sobre a pesquisa prática de vocês, ou seja, sobre a pesquisa de campo, que a professora Adriana tanto trabalha, sobre a parte de insumos, que é muito utilizado na parte dos laboratórios, né, os insumos para a manutenção dos equipamentos de alto desempenho, como é o caso dos RMNs. Bom, começando pelas damas primeiro, professora Adriana. Olha, é até sem palavras, né? Nesse momento de uma pandemia onde é claro a importância, né, dos trabalhos científicos, a gente ter um corte dessa natureza, né? Um corte de 90%, 95%, né, do orçamento. E para a gente, olha, é corte de bolsa de aluno, é corte de, né, eu comentei que a diversidade de Anonácea é na Amazônia, então o meu olho está para a Amazônia, a gente está, eu estou contando com os anonólogos taxonômicos, né, aqui no Brasil, um projeto justamente para focar na Amazônia, então eu nem sei como vai ser, porque, enfim, vai ser. E assim, a gente já trabalha, eu já trabalho, e eu ainda sou a prima pobre, porque eu não uso equipamentos, né? Eu fico, né, ouvindo os professores. Eu uso equipamentos, assim, o que é importante para mim é ir a campo bastante, né? E a gente seca a planta e o herbário, enfim. Então, a gente não tem gastos com equipamentos muito caros, né? E mesmo assim, a gente já sente esses cortes e eu não sei como vai ser. Eu só tenho a lamentar, né, que a gente esteja passando por tudo isso nesse momento tão importante, que a gente precisava de apoio na ciência, enfim. Professor Manuel. Acho que uma professora já falou tudo, né? Com esse corte já bateu um desânimo. Na verdade, um desânimo muito grande, porque isso afeta toda uma cadeia, né? Desde aquele aluno que a gente prepara da iniciação científica até o nosso doutorando, pós-doc. Já estava difícil fazer pesquisa com o pouco recurso que a gente já tinha. Imagine agora com um corte desse. Né? Como a professora disse, a gente tem equipamentos de grande porte aqui. Como é que a gente, com essa pandemia, vários equipamentos quebraram, estão lá sucateados, alguns. Nossa, quando eu vi essa notícia, sinceramente, eu já estava desanimado com algumas coisas que aconteceram durante a pandemia, né? Alunos desistindo dos seus projetos, alunos de mestrado também desistindo, dizendo que não tem condição. Aí eu fico pensando como é que a gente vai fazer trazer esse aluno para pesquisa, trazer esse aluno para dentro da universidade, gostar de fazer pesquisa, porque, por exemplo, eu sou um professor que gosta de estar em sala de aula, mas também um professor que gosta de fazer pesquisa. Eu acho que as coisas só vão para frente
com a pesquisa, né? Se vocês receberam, recentemente saiu, né, um artigo com os professores, né, em relação às publicações. Então, nós temos vários professores nesse artigo que foram mencionados, que fazem pesquisa. Então, a gente está em crescente, a gente não é um país que investe muito em pesquisa, mas com o mínimo de dinheiro a gente consegue fazer muita coisa que muitos outros países não fazem. Então, imagine agora com esse dinheiro mais escasso. Então, eu fico, cada vez que eu vejo uma notícia dessa, me desanima, não sei se eu vou parar de fazer pesquisa, se eu vou só dar aula, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui na região amazônica, como a professora Adriana falou, mas a dificuldade aqui de trabalhar é muito grande. Você precisa de uma logística muito grande, você precisa de um investimento muito maior. Não é uma coisa, por exemplo, que eu tive em Sergipe, de um herbário, que eu sou grato, que coletava para mim, trazia a planta, eu não tinha que, por exemplo, contratar um mateiro, contratar um especialista, você entendeu? Então a dificuldade é muito grande. Então eu só vejo a gente indo com uma ladeira abaixo. Na verdade, isso, ladeira abaixo. Eu tô totalmente desanimado. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer e como captar recurso e a gente fazer com que o aluno se interesse por pesquisa. Essa é a minha visão. Professor José. Olha, a minha visão vai nesse sentido aí também, sabe? É preocupante demais, né? Porque você tem uma infraestrutura, né, com equipamento de grande porte, né, a manter, e cada vez mais escassos recursos, isso vai fechando de um jeito, e você, por exemplo, quem mantém um ressonância, 2 ressonâncias em operação, né, sabe, você dá uma carga de hélio um dia e já dorme pensando no próximo como é que vai ser, né? Então, você fica assim num desespero só, né? Porque impacta demais. E aí você vai ter um impacto em toda a cadeia. Você não vai ter o equipamento, você não vai ter a formação, você não vai ter a produção, né? E tudo vai desandando. Bom, mas assim, a Emanuel falou na Amazônia, para aqui, para a gente, às vezes é um pouco mais complicado, né? Que você tem a questão logística para entregar o material, para essas coisas chegar até aqui, o custo é maior e cada vez mais difícil. Mas, assim, o nordestino também é meio danado, a gente não desiste, não. Vamos lá. Na verdade, é a consciência do brasileiro, né? Desistir não é uma alternativa para a gente. A gente nós viramos até a nossa própria fundação de amparo à pesquisa, porque a gente tira o nosso dinheiro do bolso para fazer a pesquisa, e a gente não quer verdade. parar. Muitas vezes a gente tira recursos para empregar dentro do próprio laboratório, às vezes até ajudar um aluno, Exatamente, uma iniciação científica que está lá em condições que não tem nem às vezes o que comer, né? E quando a gente observa, não só esses cortes, mas quando a gente observa o perfil de distribuição de recursos no Brasil, ainda existe muita desigualdade, né? A gente observa aí que tem um quantitativo que vem para o Norte e Nordeste, se a gente observar, ainda é insuficiente. E isso impacta, talvez, esse histórico de menor investimento tem impactado, por exemplo, na grande diferença de formação de recurso humano que a gente tem em relação ao Sul e Sudeste, mas que a gente, ao longo do tempo aí, está conseguindo reverter. Até por conta da defasagem das bolsas, né, de mestrado e doutorado, e o custeio de uma bolsa de mestrado e doutorado, para você viver numa região mais cara, que é o Sul e Sudeste, ele se torna, às vezes, até insuficiente. Então, tem mais uma pergunta que surgiu aqui de última hora, que o nosso chairman pediu para fazer, e acho que deve ser direcionada aí para a professora Adriane, né? A questão aí da revisão taxonômica de uma espécie, ela é feita apenas com base nas características fenotípicas, ou estudos genotipos também são necessários hoje em dia para a gente classificar aí essas espécies? Então, vou tentar responder bem rapidinho. A revisão taxonômica pura e só a revisão, ela é, na verdade, a gente olhar para todas as espécies que foram descritas, para todos os nomes dentro daquele grupo, e tentar entender quais são as entidades e dar uma limpada nisso. Então, olhar tipo, olhar, né, descrições, enfim. O que hoje a gente faz, a gente insere realmente os dados moleculares
mas mais para se montar uma árvore filogenética, entender se os grupos são realmente grupos naturais, não tanto para entender as entidades, né? Se aquela é uma espécie, enfim, mas para entender qual é a relação de parentesco entre essas espécies e a química, né? Dessas espécies, como o professor Manuel colocou muito bem, tem também bastante importância nisso tudo, né? Então, o ideal é a gente usar tudo, né? Fenética, genética, química, mas na prática, uma revisão taxonômica a gente pode fazer sem usar os dados moleculares. Hoje em dia, a gente tem inserido para montar a árvore filogenética e poder agregar mais informações, né? Gente, eu vou agradecer em Daria nome uma da aula. comissão organizadora e a presença dessa mesa ilustre, né? A apresentação foi brilhante, acho que extremamente enriquecedora, principalmente para uma espécie que a gente tem praticamente em toda a distribuição nacional, conhecida aí por várias pessoas, inclusive por conta de já ter experimentado alguma vez na vida alguma fruta presente na família. E aí eu vou deixar um minutinho aí final para que cada um possa fazer sua despedida. Professora Adriana, primeiro. Então, eu queria agradecer muito, foi muito bom. Eu aprendi muito hoje com a apresentação dos meus colegas. A gente acaba ficando só nesse âmbito mais morfológico, então, entender, né, essa diversidade da química das anonáceas, para mim, é incrível. Então, eu queria agradecer muito pela exposição, pelo convite. E, olha, a gente falou dos cortes, mas as coisas são cíclicas. Então, depois de uma tempestade, vai vir a bonança. Muito obrigada, gente. Professor Manuel. Eu quero agradecer, né, de novo à comissão organizadora pela oportunidade, agradecer ao professor Irving também, acho que foi excelente. Não conhecia a professora Adriana, né? Eu cito os artigos dela, mas nunca conhecia a professora Adriana. O professor Josian é um colaborador já meu, um amigo, né? A gente trabalha junto, né? E olha, o que eu posso dizer assim, que é uma família, concordo com a professora Adriana, é uma família maravilhosa, né? Eu trabalho com várias outras famílias, mas é uma família ainda que é pouco estudada, né? A família Nonaça, em relação a outras famílias que têm de grande importância econômica, tem muito pouco ainda. Se você procurar no Brasil, poucos são os especialistas nessa família, né? E eu acho que a gente merece dar uma atenção maior para ela. Tá? Eu acho que valeu bastante essa mesa, né? Reencontrar o professor Josian, conhecer a professora Adriana, o professor Ivo, então eu tenho muito a agradecer à comissão organizadora e eu fico à disposição para que precisar de mim, é só chamar. Obrigado, professor. E que essa poeira toda vai passar, né? Daqui a pouco com tá toda todo mundo certeza. junto. O sol brilha, como diz a professora Isso. Adriana, depois da tempestade tem uma bonança. Professor José. Agradecer mais uma vez à organização do evento, parabenizar você, Irem, pela condição do trabalho. É um prazer participar dessa banca, conhecer a professora Adriana, Manuel, já acompanhei de longas datas, né? E também me colocar à disposição. Eu acho que foi interessante, é uma família que tem muito ainda a ser explorada, né, do ponto de vista botânico, químico e farmacológico, né? Com esse recorte que nós trouxemos aqui hoje, eu acho que ficou claro que dá para a gente avançar mais, né? E mesmo com todas as pedras aí no caminho, nós vamos avançar, né? E vamos contar essa história depois, né? Muito obrigado. Bom, gente, mais uma vez agradeço aí a presença de todos, agradeço aí aos ouvintes dessa nossa mesa redonda e declaro encerrada essa nossa mesa redonda. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.